Na aula passada teve como tema a urbanização contemporânea. Vimos quais os fatores que condicionam a urbanização. Olha, os fatores atrativos relacionados às cidades e os fatores repulsivos relacionados ao campo. Soubemos o que é a rede urbana. A rede urbana liga as cidades, ou interliga as cidades, por meio de transportes e de comunicação, certo? O professor Luiz Felipe nos falou sobre a urbanização brasileira. Olha, pessoal, a urbanização brasileira é algo recente, remonta à década de 50 e está em processo ainda de consolidação. Bons estudos! Olá, tudo bem? Meu nome é Zeno Crossetti, irei trabalhar com vocês a disciplina de Geografia. Hoje iremos ver um tema muito fascinante, que é discutir o mundo hoje. Para que seja bem fascinante, bem interessante para vocês, iremos trabalhar com um clipe. Antes o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica, camará. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali de fronte, e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes dentro de casa, camará. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. Agora iniciamos a formação e a divisão do mundo. Mas precisamos relembrar as imagens que foram construídas em cima da música do Gilberto Gil. Ela vai servir para a gente como pretexto. Preste bem atenção, procure relembrar que elas vão ser encaixadas à medida que a gente vamos discutir as partições do mundo. A formação e a divisão do mundo hoje pressupõe o quê? Pressupõe o início no Pacto Colonial. Como que é esse modelo de Pacto Colonial? O modelo do Pacto Colonial seria um bloco, que seria o centro, e um outro bloco, que seria a periferia. Quem é esse centro? Quem é essa periferia? Esse centro seria os países que dominam a técnica da navegação. Isso no século XIV e XV. Seria as metrópoles, a grande metrópole, ou as metrópoles, já que nós tínhamos uma rivalidade entre Portugal e Espanha. Por outro lado, quem que é essa tal de periferia, ou a nossa colônia? Seria o resto do mundo que vai ser descoberto, ou seja, tirando a Europa Ocidental, o mundo conhecido, o antigo mundo, todo o resto do mundo seria a grande colônia, as Américas, América Central, do Norte e do Sul, mais a Oceania e grande parte da África. Nesse momento que se coloca essa divisão entre colônia e metrópole, precisamos construir um outro conceito. Construção desse conceito pressupõe o mercantilismo, ou seja, para que construímos esse conceito de mercantilismo é preciso compreender que nesse momento ocorrem as grandes navegações. E como são essas grandes navegações? Da onde elas vieram? Quem são esses países? Da onde que vem todo esse conceito que vai dar origem ao nosso mundo hoje? Para isso a gente vai precisar fazer um quadro. Que quadro? Um quadro conceitual, onde irão aparecer dados. Quais são esses dados? Esses dados serão as épocas de cada evento. E eu vou mostrar para vocês agora esses eventos. Divisão do trabalho. Vejam só. A divisão do trabalho pressupõe 1479 e nós marcamos aqui uma data aleatória, 2002.
Mas só para a gente ter uma ideia de espacialidade, cada trecho desse pressupõe um evento. Iremos iniciar com o primeiro quadro, o quadro de 1479, 93 e 94. Veja só, aqui nós temos a discussão que nós fizemos agora, recentemente, o Pacto Colonial. Esses modelos 1479, 93 e 94 são tratados firmados entre Portugal e Espanha. Mas o que nos interessa é o último, 94. Por que o último? O último porque é o tratado que separou as terras de Portugal da Espanha, ou seja, que definiu o Brasil, aquele nosso tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo, uma parte para os portugueses e outra parte para os espanhóis. Seguindo o nosso raciocínio aqui nessa tabelinha, veja só, agora vai aparecer o segundo ponto. Revolução Industrial, 1750. Por que eu parti lá da divisão do mundo até 1750? Porque aqui nós temos uma nova mudança de condições para o mundo. Por que uma nova mudança? Veja bem, a mudança pressupõe a era do mercantilismo, ou seja, a era das trocas, 1500, 1750. Então, o primeiro período é o período das trocas. Não temos a invenção ainda de máquinas, de mecanização. Essas máquinas, como por exemplo o engenho, foi descoberto depois. Essas técnicas, essas novas técnicas, nos dão a tal da revolução industrial, ou seja, coloca junto com o homem as máquinas. Vamos continuar nossa viagem. Veja bem, 1750, agora 1789, ou seja, Revolução Francesa. Por que Revolução Francesa está aqui? Porque é um novo marco, ou seja, nós temos a Revolução Industrial mecanizando, criando novas máquinas, e temos agora a Revolução Política, ou seja, nós temos agora um novo Estado. Como um novo Estado? Tínhamos então o absolutismo, monarquia, rei, rainha. Agora não. Agora, com a Revolução Francesa, nós temos liberdade, fraternidade e igualdade. Essas bandeiras constroem a democracia, constroem um Estado-nação moderno, o Estado que nós vivemos hoje, com eleições, etc. Sabemos que na época dos reis não havia esse processo de eleição. Por quê? Porque era consanguíneo, era de pai para filho, ou por tratados. Não havia possibilidade da gente, de você, escolher alguém. Agora vamos seguir a nossa viagem. Vamos agora para 1850. 1850, um novo marco. Revolução Industrial. Opa, será que eu errei? 2 revoluções industriais? Exato. Por que 2 revoluções? Uma, em 1750, sai aquela coisa do manufatura, produtos feitos à mão, para pequenas máquinas. Quais máquinas? Por exemplo, tear, mas um tear mecânico, ou seja, usando ou a pessoa, o indivíduo, ou animais. Agora, essa nova revolução industrial já pressupõe uma transformação. Por quê? Porque nós construímos uma máquina que já não depende do homem, ou seja, a máquina a vapor. Então começamos a distinguir o homem como elemento na produção e as máquinas. A máquina a vapor é um novo modelo. Pense bem, quais eram as matrizes energéticas que moviam a primeira revolução industrial? Vento, moinhos de vento, portanto energia eólica, ou ainda lenha, combustão, entre outras formas. Já com a máquina a vapor, nós já estamos colocando, primeiro, o carvão, que é descoberto logo um pouco antes do vapor, e a gente vai ferver a água e cria o vapor, uma nova forma de impulsionar as máquinas. Vamos seguir nosso raciocínio, vamos dar continuidade ao nosso quadro, de 1850 para 1945. O que ocorre em 1945? Fim da Segunda Guerra Mundial. Por que isso é importante? É importante porque marca também um outro marco. Qual é esse marco?
Veja bem, esse marco é o fim do monopólio da indústria. Até a Segunda Guerra Mundial, até 1945, a indústria estava restrita principalmente ao centro do capitalismo, ou seja, a Europa Ocidental, com raras exceções, o caso isolado do Japão, que inclusive é derrotado na Segunda Guerra Mundial, o modelo japonês, e essas indústrias saem desse centro e vêm para o terceiro mundo, ou seja, para o Brasil, por exemplo, ou para a Argentina, ou para o México, ou para a África do Sul, ou ainda com a criação do Estado de Israel em 1948, para Israel também. Então nós temos um deslocamento dessa indústria. Por isso esse marco, fim da Segunda Guerra Mundial, porque ele pressupõe a industrialização do terceiro mundo, ou daquela periferia, ou das ex-colônias. Seguindo o nosso raciocínio, veja bem, 1945, 1991. O que ocorre em 1991? Em 1991 é o fim da Guerra Fria. Fim da Guerra Fria. Pressupõe que havia uma guerra gelada, provavelmente nos polos. Não é bem isso. Por que Guerra Fria? Guerra Fria porque as duas grandes potências que saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial, de um lado Estados Unidos, do outro lado União Soviética, entraram em confronto diretamente? Não. Declaram guerra utilizando outros países, os seus aliados. Portanto, digamos que a imprensa, o senso comum marcou esse período como uma guerra fria, porque não havia uma declaração formal de guerra, mas as duas potências estavam em guerra. Que tipo de guerra? Guerra ideológica. De um lado, uma defendia o socialismo, de outro lado, outro bloco defendia o capitalismo. Portanto, divisão do mundo em dois blocos, que já vamos discutir em seguida. Então pense bem, 1991 deixa de existir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o fim desse período, do bloco socialista. Seguindo, vamos ver agora a última parte. Marcamos aqui, como eu falei, 2002, uma data, digamos, só para a gente ter uma referência, coloquei aqui que é o período que vivemos hoje, o período da globalização. Vejam bem, quais são os critérios para se construir esse conceito? Os critérios são economia, dinheiro. Por quê? Porque pressupõe um mundo só, ou seja, um mundo sem fronteiras, onde essas mercadorias possam circular. Então, o mundo global, o globo todo, sem fronteiras, então, globalização. É um sistema no qual todos os produtos podem circular livremente. Lembrem que eu falei produto, pessoas não podem circular livremente. Para que você circule, você precisa de um passaporte. A mercadoria não. Portanto, na ordem de importância, as pessoas valem menos que a mercadoria. Agora, precisamos ver novos critérios. Quais são esses novos critérios? Por exemplo, como que esses elementos, como que esses conceitos chegam aos mapas? Vamos ver então critérios para a divisão do mundo. Quais são esses critérios? Vamos começar primeiro com o mapa mundi. Por que o mapa mundi? Porque o mapa mundi nos coloca todos os países. E aí você pode observar tranquilamente a parte de cima, Estados Unidos, toda a América do Norte, Europa, toda a Ásia, quer dizer, todos os países que estão contidos nesse mapa. Agora, esse mapa é uma referência. Agora precisamos ver como que esses elementos aparecem já marcados nesse mapa. Vejam só, mapa norte-sul. O que aparece nesse mapa? Aparecem as antigas metrópoles que estão em cima, portanto o norte, os desenvolvidos, e o sul seriam as antigas colônias, ou seja, estamos embaixo, inclusive o Brasil. Mas olhe bem nesse mapa. Essa linha, ela vai buscar Austrália e Nova Zelândia, lá na Oceania, e inclui para o norte. Então não é uma linha geográfica, é uma linha que marca a distribuição de riqueza, ou seja, os ricos e os pobres. Ou, se preferir, os incluídos e nós, os excluídos. Agora, um novo mapa, o mapa dos três mundos. Por que três mundos? Um mundo já é ruim, três para administrar, vamos ver. É que esse mapa, ele precede o momento da Guerra Fria, ou seja, ele é construído
mais ou menos entre 45 e 91. Então, ele precede a Guerra Fria e se desenvolve no período da Guerra Fria. Ou seja, aquele período que vocês viram, né, na linha do tempo, que vai de 45 a 91. Por que 3 mundos? O mundo desenvolvido aparece nesse mapa, por exemplo, Estados Unidos, né, América do Norte, olhe bem no mapa, a Europa Ocidental, né, uma parte do Japão, Austrália, Nova Zelândia. Esses seriam os países desenvolvidos, capitalistas desenvolvidos. Um segundo grupo, com uma sede onde seria a antiga União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais uma porçãozinha da Europa, mas a Europa Oriental, e alguns países na África seria o mundo socialista, o segundo mundo. E finalizando, de novo os excluídos, ou seja, o terceiro mundo, né, que seria o quê? Principalmente a América Central, incluindo da América do Norte apenas o México, então seria México na América do Norte, América Central e toda a América do Sul, todo o continente africano e parte da Ásia, ou seja, aqueles países que não se incluem no bloco socialista, no segundo mundo, e nem no terceiro, poucos países formam o terceiro mundo, principalmente onde hoje está esse conflito que é o Oriente Médio, e alguns países da Oceania. Então esse seria o mapa dos 3 mundos. Vamos para um terceiro mapa. E esse mapa é o mapa dos megablocos. Quais são esses megablocos? Você vai ver que agora ele está diagramado na vertical. Então você pega o bloco americano, Estados Unidos comandando seu quintal. Nós somos o quintal dos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, o bloco americano. Para os europeus, para a União Europeia, o bloco europeu, que inclui o seu quintal, a África. E um terceiro bloco, que não é bem terceiro, porque temos algumas divergências, pegaria o Japão e uma periferia, né? Podemos incluir parte da Oceania, mas fica alguns países com uma solução meio duvidosa. Por exemplo, União Soviética, China e alguns pequenos países que formam os siriasiáticos. Mas isso é uma discussão para uma nova aula. Agora vamos fazer um quadro sintético de tudo que nós todos estudamos até agora. Veja bem, nesse quadro aparece primeiro antiguidade. Antiguidade, que forma de produção nós tínhamos na antiguidade? Era uma produção escravocrata. Qual era o centro nesse momento? O centro era os países que dominavam, na época, as civilizações, Grécia e Roma. Quais eram as periferias ou a periferia? Tínhamos 3 porções, então as periferias, o norte da África, uma porção da Ásia, Oriente Médio, e uma parte, inclusive, da Europa. Então, esse era o momento da antiguidade. Houve uma evolução. Vamos para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, qual era a forma de produzir? Como que nós produzimos nesse momento? Saímos no início de uma revolução industrial, então o modo de produção era o capitalismo mercantil, capitalismo de trocas. Quem era o centro nesse momento? Nós saímos de 2 países que dominaram as navegações, Portugal e Espanha, e 2 países que vão sair emergentes a partir da Idade Moderna, ou seja, da Revolução, né, Industrial e da Revolução Francesa. França e Inglaterra. Agora vamos para um terceiro momento, e esse terceiro momento é Idade Contemporânea. Na Idade Contemporânea, qual era a forma de produzir? Ou seja, de que forma se produzia? Logo depois da Revolução Industrial, logo depois do modo de produção, né, mercantil, nós vamos construir o modo de produção capitalista. E nesse momento, a hegemonia vai para a Inglaterra, que fica como a hegemonia do mundo, França e alguns países que formavam um bloco chamado, né, daquele centro que nós tínhamos construído, ou seja, das metrópoles. Inclusive, alguns autores colocam, inclusive, Estados Unidos, né, nessa transição da Idade Contemporânea para os dias de hoje. Então, nós temos isso aí. Qual era a periferia nesse momento? As antigas colônias. Ou seja, durante esse modelo do neocolonialismo, né, ou da colonização, nós temos o centro e a periferia, ou seja, né, a metrópole e a colônia, e aí a periferia são as antigas colônias. E hoje, como é que está esse quadro? Como é que se coloca o modo de produção hoje? O modo de produção hoje, sintetizamos agora, é a globalização, integração econômica do mundo. Quem é que manda hoje? Quem manda, né, se for pelo modo do neoimperialismo, Estados Unidos, depois seguido a União Europeia e o Japão. Então esse seria o centro.
E qual é a periferia nos dias de hoje? A periferia dos dias de hoje são as mesmas ex-colônias, ou seja, do México para baixo, toda a América Latina, a África, grande parte da Ásia. Então essa seria a grande periferia. E aí sintetiza esse quadro que fecha esse módulo. Agora, vamos relaxar, vamos ao intervalo. Vamos falar agora de assunto relacionado ao bloco anterior, antes do intervalo. Que assunto é esse? Autonomia, dependência, desenvolvimento, subdesenvolvimento. O que é autonomia e dependência? Autonomia refere-se a países cujo poder de influência é maior, ou seja, Estados Unidos, União Europeia, Alemanha, Japão. Esses países podem influenciar Brasil, Argentina. Dependência. Dependência refere-se aos países que não têm essa autonomia. Exemplo, Brasil, Argentina. Ou seja, alguns países constroem tecnologias e a partir do fluxo de capitais intervêm, né, economicamente em outros países. Esse é o conceito de autonomia e dependência, que busca um outro conceito. Dependência busca o quê? Subdesenvolvimento. Autonomia busca desenvolvimento. Por quê? Esses países que têm o poder de autonomia investem em tecnologia e têm essa autonomia. Os países que são dependentes, que dependem dessa tecnologia, desses capitais, ficam submissos, portanto, são subdesenvolvidos. Não estão no mesmo nível de desenvolvimento do bloco dito autônomo. Ou seja, se referindo aos mapas, o grupo de cima são os autônomos, os ricos, os desenvolvidos. E o grupo de baixo, ou seja, as antigas colônias, né, Brasil, México, África, são os subdesenvolvidos. Seguindo esse desenvolvimento, vamos a um outro conceito. Que conceito é esse? Esse conceito vamos construir através de um trecho de 2 filmes, um trechinho. Tempos Modernos, Sexto Dia. Vamos a ele. O modelo fordista foi desenvolvido por Ford em suas fábricas, que visa a organização científica do trabalho e se apoia em 5 transformações principais. Produção em massa com a racionalização total das operações, divisão de tarefas, linha de produção, padronização das peças e automatização das fábricas. O modelo do toyotismo é um novo modelo de organização do trabalho que foi implantado progressivamente entre 1950 e 1970 nas fábricas da Toyota. A produção é definida pela demanda de consumo e pela velocidade dos avanços tecnológicos. Produção just-in-time para reduzir estoque de matéria-prima e de produto acabado, além do aumento de controle de qualidade. Flexibilidade na produção para reduzir ao máximo o tempo de mão de obra. Eficiência total e qualidade total. Agora vamos concluir em cima dos sistemas econômicos. Quais são os sistemas que operam o mundo hoje? Capitalismo e socialismo. O que nos interessa agora é ver como é que funciona um e o outro. O capitalismo, como vocês sabem, funciona do seguinte princípio, ou seja, quem detém os meios de produção detém o poder. Qual é o contraponto disso aí? O socialismo, ou seja, no socialismo as coisas são decididas coletivamente, ou seja, vem do social. As demandas sociais é que levam a administração do espaço. E o mundo hoje está dividido entre esses 2 sistemas. Uma grande parte do mundo adota o sistema capitalismo, né? Ou seja, o capital determina a mercadoria, o futuro, né? E o socialismo, 7, 8, 10, 12 nações hoje, administrando a partir de discussões coletivas. Para que isso fique bem claro, capitalismo e socialismo, vamos fazer uma síntese. Que síntese é essa? Acompanhem no quadro.
Primeiro, temos um grande centro. Qual é esse centro? É o centro de poder, onde está Estados Unidos, alguns países da União Europeia, Japão. E esses países produzem tecnologia. Nós temos aí uma periferia. Essa periferia que está entre um terceiro, quarto, quinto mundo, e existe um grupo mais afastado desse centro. Então nós teríamos duas periferias. Para que não fique muito complexo, vamos chamar essa periferia do meio de países emergentes. Entre eles Brasil, México, Argentina, África do Sul. E uma segunda periferia, vamos chamá-la genericamente de periferia, que seria a África, alguns países da Ásia. Então esse sistema está fechado. Você tem um grupo de países que estão no centro, inclusive aqueles do modo socialista, Rússia, China, fazem parte do controle dessa circulação, desses fluxos de capitais. Aí você teria um segundo grupo tentando atingir esse grau de desenvolvimento, que seria a periferia dos países emergentes, e uma terceira periferia daqueles países que ainda não atingiram o grau de desenvolvimento industrial, são muito mais agrícolas. Então esse seria esse modelo centro, periferia e segunda periferia, ou centro, países emergentes e periferia. Agora, vamos concluir com um modelo de ordens econômicas. Pense bem, o mundo nesses últimos 200 anos trabalha dentro de um modelo econômico. Esse modelo chama-se ordem, modelo econômico que gerencia o mundo. Nós vimos no quadro que esse modelo começou na Revolução Industrial, 1750, e veio até a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento a indústria mandava, a coisa mais importante era a indústria. Com o fim da guerra, a indústria veio para o terceiro mundo e entrou o modelo bipolar, ou seja, um mundo dividido em dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Então o mundo era dividido por ideologia. E esse mundo terminou com o fim da União Soviética. E o terceiro momento da ordem econômica, o terceiro modelo, vem com o neoimperialismo, ou seja, o momento atual, a globalização. Então vivemos esse período, um só mundo, uma só mercadoria, e que essa mercadoria possa circular livremente, o livre comércio no mundo inteiro. Para sintetizar, ou seja, para concluir essa aula, nós vamos fechar com uma obra de arte. Que obra de arte é essa? Observe bem que eu escolhi uma obra do Dalí. Vejam bem, a concepção do artista para sintetizar o mundo naquele instante. Um ovo, desse ovo sai um homem, e desse ovo tem aí a concepção do mundo, o esboço do mundo, e tem uma criança observando o nascimento desse novo homem. Essa obra chama A Criança Geopolítica, observa o nascimento do homem novo. É uma concepção do Salvador Dalí de 1943, que eu quero com isso sintetizar nossa aula de hoje. Dicas de estudo. Hoje eu trouxe para vocês duas publicações. A primeira é Carta Capital, revista semanal. Uma outra, muito importante, Caros Amigos, uma revista mensal que aborda assuntos que nós discutimos hoje na aula. Bom, era isso, pessoal. Até a próxima aula. Na aula de hoje, o professor Zeno nos falou sobre a formação e a divisão do mundo de hoje. Estudamos hoje a divisão do mundo e sua formação, como, por exemplo, a divisão Norte-Sul. Tínhamos no passado também a Leste-Oeste. Hoje temos outras, baseadas na riqueza e na pobreza, ou seja, a divisão Sul, os pobres, e o Norte, os ricos, como exemplo. Vimos também quais são os sistemas econômicos presentes no mundo. Os sistemas econômicos presentes no mundo de hoje são basicamente dois. Ou seja, temos de um lado o capitalismo, hoje chamado capitalismo global, e o socialismo. Embora o socialismo hoje passe por algumas transformações, como o caso que ocorreu com a antiga União Soviética e os demais países do bloco da Europa Oriental. Bons estudos e até a próxima!